porque hoje é um café com destino especial. Já é café com destino misturado com Brunecast, misturado com mentoria, misturado com tudo. Estou recebendo aqui 2 grandes amigos de verdade, 2 grandes caras que me ensinaram. Aliás, nos últimos 2 anos, muita coisa que aconteceu na minha vida, empreendedora, financeira, a maioria, assim, 90% dos grandes negócios que eu fiz nos últimos 2 anos foi debaixo do conselho desses 2 amigos, dessas 2 referências para mim. Então eu quero que vocês recebam com forte aplauso Flávio Augusto e Thiago Nigro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é confuso, né? Vocês sabem que eu sou um cara da espiritualidade, eu acredito em Deus acima de todas as coisas, mas também sempre falei para vocês que Deus só resolve o impossível. Qual a função de Deus? Resolver o que é impossível. E o que é possível? É a função da sua inteligência. Então, se você não desenvolver sua inteligência, você acha que Deus vai fazer o quê? Vai fazer coisas que você poderia estar fazendo? Quer ver um exemplo? Quando Lázaro, o melhor amigo de Jesus, morre... Já passou pela história de Lázaro? Já. Quando o melhor amigo de Jesus morre, ele demora ainda 3, 4 dias para ir lá ver Lázaro morto. Quando ele chega, já está um desespero na cidade, já está enterrado. E as irmãs, que eram muito amigas de Jesus também, as irmãs de Lázaro, falam: se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas na verdade tudo tinha um propósito, né? E ela fala: calma. E Jesus fala: calma, Lázaro há de ressuscitar. E ela fala: não, claro, vai ressuscitar no último dia, que é a promessa. Depois que todo mundo morrer, um dia Jesus vai voltar e todo mundo ressuscita junto. Ele falou: não, Lázaro só está dormindo. Ele vai na porta do túmulo, é uma pedra redonda colocada. Ele vai na porta e fala o seguinte: retirem a pedra. O que é maneiro é o seguinte, que na sequência Jesus vai dar uma ordem: Lázaro, vem para fora, o morto vai ressuscitar 4 dias depois e vai sair. Mas na hora de tirar a pedra, ele não fez um sai pedra, ou fez assim, ou simplesmente pedra, remova-se. Porque aquilo que o homem pode fazer, que faça o homem. O homem não consegue ressuscitar morto, então deixa eu. Agora, tirar a pedra vocês conseguem, então tirem a pedra. Depois que eles fizeram a parte deles, Deus fez a dele. Então, basicamente, é sobre isso que eu quero falar hoje. Até onde vai a parte de Deus, na opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre isso? E até onde entra a nossa capacidade de fazer negócio, né? Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas perguntam: qual a sua formação acadêmica? Ontem mesmo eu tive que falar minha formação acadêmica, por uma entrevista que eu passei online. Aí eu falei assim: eu tenho graduação, eu tenho um mestrado, né, em comunicação, linguagem e cultura, e eu tenho também um MBA em negócios, né, pela Wiser. Aí o cara: a Wiser faz MBA? Eu falei: eu tive. Eu tenho mais de 120 horas de ligação nos últimos 11 meses com o Flávio Augusto, e eu aprendi tudo de negócios, né? Tô precisando até lançar o meu curso, o Equity, né? Um curso bem melhor do que outros estão oferecendo por aí sobre equity. Mas eu aprendi coisas incríveis e hoje a gente começa a conversar sobre, a gente consegue conversar sobre negócio. Ou seja, não é porque eu tenho Deus que eu estou me dando bem nos negócios. É porque eu aprendi com vocês, basicamente, lendo muito com as experiências da vida. Então eu quero começar com a primeira pergunta. Por Flávio, nosso professor. Flávio, você construiu um negócio bilionário. Aliás, a maioria das coisas que você botou a mão multiplicou a nível de bilhão. O último foi o Orlando City, que eu tive o privilégio de ir lá, né? Éramos vizinhos em Orlando e o Orlando City foi vendido por 2 bilhões, né? Vai viver uma vidinha apertada? Vai, mas dá pra viver, né? Você junta daqui, junta dali, você consegue, né? Agora, como é que pode? Onde é que você acha Deus? Se é que acha, né? Eu estou fazendo uma pergunta que você pode responder negativamente ou positivamente. Onde é que você acha Deus num cara que saiu do Jabu, né, lá em Bangu, Rio de Janeiro, né? E entrou em negócios bilionários? Onde é que está Deus nisso? Assim, a gente tem vídeo de 20 anos atrás, você dando aula, cobrando os funcionários, sempre gerindo o negócio. Mas Deus entrou aonde? Me explica isso e que o pessoal também quer entender. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, Brunet, a exata fronteira
Eu não sei te explicar a exata fronteira, a partir daqui ou a partir dali. Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem que estar disposto a remover a pedra. Se não existir essa disposição, se ficar as pessoas com a passividade para remover a pedra, eu estou usando a metáfora, a história que você usou de Lázaro, não é? Se o cara tiver resistência para mover a pedra, se ele não fizer a parte dele, uma coisa é fato, Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que cada um vai fazer. Ele não vai remover a pedra. Então as pessoas têm que estar dispostas a remover a pedra. Agora, a partir de que momento? Porque crendo em Deus, crendo na existência de Deus, como eu creio, a gente crê que Deus em algum momento ele age. Em qual momento? Pode ser diferente de pessoa para pessoa, de situação para situação, de momento para momento. Na realidade, ele decide fazer aquilo que ele quer. Agora, eu preciso estar disposto a remover a pedra. Não é? Foram muitos anos trabalhando muitas horas por dia. Agora, onde Deus põe a mão, onde ele tem a bênção dele, o negócio anda. Várias coisas sobrenaturais acontecem. Várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Você falou aqui do Orlando City, não é? O Orlando City passou por um período difícil no Covid, como todas as empresas, como a Wiser, como todas as empresas que existem, passaram por momentos difíceis durante o Covid, porque a gente teve que aportar capital para poder sustentar aquele negócio enquanto ele estava fechado. Toda empresa que ficou fechada teve que ter capital aportado ali, não é? Então, como a coisa se desenrolou, como a venda aconteceu, ela já estava acontecendo, o processo aconteceu, mas ela poderia não ter acontecido também. Você entendeu? Então, às vezes existe um imponderável, aquilo que você não controla, e aí onde, na minha visão, é onde Deus vai estar te abençoando ali. É onde você esgotou as suas possibilidades, e aí alguma coisa extra, sobrenatural, vai ali e pode acontecer. E já aconteceu várias vezes comigo. Tu acredita meio nesse negócio sobrenatural, cara? Você é um cara muito matemático, né? Cara, eu sou um cara muito matemático. Eu tava refletindo enquanto vocês falavam aqui, e você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte porque, às vezes, né, Deus, ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida têm algum tipo de interferência e que, provavelmente, a gente nunca saberá qual teria sido o impacto, né, de não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino, né? Eu conheço um cara que fala sobre destino. Tem um cara que fala sobre destino, né? Vou indicar. E aí, o que eu comecei a refletir sobre destino, né? Porque eu acho que tem muita gente que fala que tá tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. Pô, você vai fazer uma viagem e você tem um destino. Isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio. Existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades. Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe, né? E eu acho que é difícil você entender até que ponto, de fato, Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida, né, muitas coisas aconteceram, né, e eu trabalhei muito na minha vida, até que acho que tem um momento que exemplifica bem, onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, né, como você disse, que foi um momento onde, depois de talvez 10 anos ensinando, né, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. Eu fiz uma live e essa live foi, cara, a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Foi uma live impressionante. A gente, chegou em 150 mil pessoas ao vivo aquele dia. E naquele dia foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz a minha parte, eu levantei a pedra, eu tirei a pedra, cara, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo, entendi o algoritmo, dissequei o algoritmo, trabalhei muito, gravei, preparei, mas chegou na hora e eu não consegui compreender como que a gente bateu um número tão grande. Então, o que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faz, né, nesse caso, mas ele potencializa o que você está fazendo, entendeu? Ele te premia por isso, ele te incentiva, ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo, né? Só falar nesse negócio de potencializar, por exemplo, a Bíblia usa muita metáfora de semente e fruto, plantar e colher. Você já reparou que a semente é uma coisa só e ela gera um fruto com centenas de sementes de novo? Então, esse é o sentido de potencializar. Você colocou uma semente, mas se você tiver paciência
Só paciência pro processo, porque quem faz acontecer é Deus. Ou seja, o que você tem a ver com a formação da maçã? Nada. Da melancia? Nada. A não ser que você não coloque a semente. A única coisa que você pode fazer é colocar a semente. O resto, todo o processo é Deus fazendo a partir dele e você esperando. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em esperar depois que Deus está fazendo a partir dele. A pessoa quer acelerar o processo divino, entendeu? Mas se você esperar o processo, o que vem na sua mão é o que a gente chama de potencialização. Você tinha uma semente, agora você tem centenas de sementes. Alguns usam para comer, outros usam para replantar. Mas eu acho que é legal esse ponto, porque você fala, pô, não, mas tem que esperar Deus fazer a parte dele. Eu acho que aqui, exatamente nesse momento, as pessoas começam a confundir algumas coisas. Vamos lá. Porque eu acho que as pessoas começam a confundir passividade com paciência. Entendeu? Então, assim, nesse momento a pessoa fala, não, é Deus, então eu vou esperar. E aí a pessoa começa a acreditar tudo que acontece é alguma outra coisa, e aí fica passiva esperando as coisas acontecerem. E eu acho que ter paciência é diferente de ser passivo. E as pessoas usam muitas vezes como desculpa a Deus para não fazer nada.